Oi, gente. Hoje eu vim aqui para deixar um vídeo salvo sobre um testemunho, nosso testemunho de vida desses últimos 2 anos, né? Na verdade, assim, a minha vida inteira eu considero um testemunho de vida do amor de Deus em cada detalhe, assim, são tantos detalhes no decorrer da minha vida, mas que me lapidaram para ser, né, para eu estar aqui hoje nesse momento, inclusive gravando esse vídeo para vocês. Mas a virada de chave realmente veio nesses 2 últimos anos, quando nós descobrimos a gravidez da Pérola, né? Para que vocês entendam, eu e o Danilo, nós somos casados, vamos fazer 18 anos agora em maio, né? Nós estamos nesse vídeo aí, nós estamos em abril de 2024 e em maio de 2024 a gente faz 18 anos. E desses 18 anos, né, por 10 anos fomos só nós dois e o Dobby, que era o nosso cachorrinho, nosso primeiro filho. Sim, pai e mãe de pet, sim. E aí nasceu o Vitinho, né? Era nosso sonho, eu sonhava em ter um menino, né? Sempre quis ser mãe de menino. E Deus me presenteou um menino, né? E por 6 anos fomos só nós 4 com o Dobby, né? Eu, Danilo, Victor e o Dobby. E a gente sempre quis ter 2 filhos. Nós sempre quisemos que o Victor tivesse um irmão ou uma irmã. A gente nunca quis que ele fosse filho único, né? A gente sempre teve essa vontade de ter 2 filhos, era nosso sonho. Só que o Vitinho já estava com 6 anos, né? Então, assim, desses 6 anos de vida do Victor, a gente ficava, puxa, quando que vamos ter filho? Ai, não é o momento, por causa do trabalho. Ai, queria ter filho, não, mas aí ele é muito pequeno, a gente tá envolvido naquela loucura de criança pequena ainda. O Victor foi um bebê que demandou bastante. Então, a gente sempre foi, né, postergando, sempre por algum motivo. E geralmente a vida financeira era o que nos prendia, né? Por causa do trabalho. Puxa, mas se engravidar, eu vou ter que sair do meu trabalho. Puxa, né? Ficava aquela coisa. Eu estava num momento profissional muito feliz, muito realizada financeiramente, muito próspera financeiramente, né? Dentro da minha área, eu sou médica veterinária, né? Então eu estava contratada de uma empresa no ramo veterinário, fazendo o que eu gosto, falando, né, ensinando, que são coisas que me dão prazer em falar, ensinar e passar conhecimento. Então eu estava muito feliz, financeiramente falando principalmente, né? Tava num momento muito bom da minha profissão, o melhor momento da minha carreira nesses anos todos como veterinária. E o Vitinho já tava com 6 anos. E aquela coisa, nossa, vai dar muito espaço entre um filho e outro e tal. Então a gente se planejou assim, bom, nós havíamos acabado de comprar uma casa na nossa cidade, onde nós moramos, em Florianópolis. Falou, bom, quando acabar, ou quando estiver quase acabando esse financiamento, a gente, né, vamos deixar Deus agir, que envie o nosso próximo filho a hora que ele desejar, a gente vai estar mais tranquilo, beleza. E nós nos programávamos para engravidarmos em 2024, para nascer no final de 2024, 25. Era o nosso planejamento. Mas o meu tempo não é o mesmo tempo de Deus, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. E em 2021, final de 2021, eu indo para o batismo da minha filhada, nós paramos numa praça, enfeitado para o Natal, era dezembro, e eu desci para tirar a foto do nosso motorhome naquela praça super linda. E na hora que eu desci do carro, tinha um bueiro aberto no estacionamento no meio da rua, e eu caí nesse bueiro, né? Virei o pé e caí com a perna dentro desse bueiro. Quebrei o pé, rompi os ligamentos, né? Eu fiquei 6 meses, né, em função desse pé. E com o pé quebrado, 2 meses sem poder apoiar o pé no chão, tendo que ficar de cadeira de roda com o pé pra cima, né? Eu percebi que, ops, o meu ciclo está atrasado. Só que eu achei que poderia ser os remédios que eu estava tomando, porque eu estava tomando remédio muito forte, tarja preta, né? Porque a dor era muito imensa, foi como meu pé ficou realmente muito feio. Eu estava fazendo uma sequência de raio-x muito grande, acompanhando a evolução para ver se sim, vamos ir para cirurgia ou não, vamos evitar a cirurgia, porque eu rompi o ligamento também. Então a questão do ligamento, né, dependendo de como ficasse essa fratura, a gente teria que ir para cirurgia ou não. E nesse meio tempo meu ciclo atrasou.
E eu achei que fosse os medicamentos. Mas quando eu tava indo pro segundo mês e o ciclo não vinha, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa estranha. E uma colega minha de trabalho falou, nossa, Tami, na cidade do interior onde eu vim, eles costumam falar que quando a mulher quebra o pé, é que ela vai ganhar outro filho. Eu falei, meu Deus. E quando ela falou aquilo, que me veio essa eu falei, gente, será que meu ciclo não é os remédios? Será que eu tô grávida? E fui fazer o teste. Eu estava grávida. E naquele primeiro momento, eu entrei em desespero. Eu tive uma crise de choro. Chorei, não de felicidade. Eu chorei porque eu não queria, naquele momento. Porque a primeira coisa que eu pensei, meu trabalho, eu vou perder meu emprego? Foi a primeira coisa que eu pensei. E a gente tinha acabado de comprar uma casa em Florianópolis. Eu falei, gente, como é que a gente vai pagar esse financiamento agora? E aí eu entrei numa crise de choro, chorei quando eu vi naquele teste. Falei, não, Deus, não pode ser, agora não é a hora, Deus, não é a hora. Eu entrei em desespero, chorei muito. E aquela primeira semana, aí nós marcamos médico para eu descobrir de quanto tempo eu tava. E aí naquela semana eu fui trabalhando minha cabeça, me acalmei, eu falei, não, calma. Meu tempo não é o mesmo tempo de Deus, tem os seus porquês, né? Vai dar tudo certo, o que tiver que pra ser, vai ser. E daí eu me acalmei e aí me conectei com a minha gravidez. Falei, não era pra ser em 2024, é pra ser agora em 2021, 2022, né? Na verdade eu descobri em 2022, descobri no início de 2022 a gravidez. E me acalmei, aceitei e fiquei feliz com aquilo, né? E aquele desespero inicial já passou e tava finalmente grávida do nosso segundo filho, muito contente. E fomos até o médico para fazer ultrassom, para saber de quanto tempo eu estava. E lá vou eu de cadeira de roda, Danilo empurrando, eu com o pé quebrado, não podia nem apoiar o pé ainda, né? Tava bem no início, tava no primeiro mês ali do pé quebrado, né? E fomos no médico. Quando a gente chega lá, eu descubro que eu já tô de 3 meses de gravidez. Então, eu quebrei o pé, eu já estava grávida e eu não sabia. Eu tomei todos aqueles raios-x, todos aqueles remédios fortes e não sabia que já estava grávida. Nem imaginava. Porque nós utilizávamos métodos contraceptivos porque a gente não queria naquele momento. Só que, né, Deus é que faz, que age, né? E eu já tava grávida de 3 meses. E aí, já foi um susto, né? Falei, gente, todos esses raios-x que eu tomei, todos esses remédios fortes que eu tomei. Então já foi um susto que eu já tava de 3 meses, né? Já levei um susto, tava grávida. De repente, essa gravidez já era uma gravidez de 3 meses já. E nesse mesmo ultrassom, foi susto atrás de susto, porque nesse ultrassom, o médico, que já era da translucência nucal, que se faz com 12 semanas de gestação. Ali o médico já fazendo exame, muito quieto, muito silêncio, e eu assim, ao mesmo tempo, com o susto de saber que já eram 3 meses de gravidez, eu tava muito feliz, né, e tal, então aquela coisa, ai, e aí, doutor, como é que tá? Queria saber, a primeira vez que eu tava vendo aquele fetinho, né, e tal. E ele muito quieto e muito sério, e ali eu comecei a sacar, assim, que tinha alguma coisa estranha. Aí eu perguntei, e aí, doutor, tá tudo certo? Tá tudo bem? E ele ficou quieto. Aquele silêncio ali, pra mim, eu entendi. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo e ele não quer me dizer agora. Então, ali eu comecei a ficar apreensiva. E aí, ele terminou o exame e ele falou, bem, mãe, você sabe pra que serve esse exame? Da translucência nucal, né? Eu falei, bom, eu sei que é pra gente rastrear as possibilidades de síndromes, né? Das principais síndromes e tal. Dele, pois então, o teu bebê, com a minha experiência, e era um dos médicos, um dos ultrassonografistas mais experientes aqui de Florianópolis, tá? Já bem senhor, ele tem já quase se aposentando já e sempre dentro da especialidade. Ele falou, pois então, tem algumas coisas pra conversar com você. Falei, meu Deus do céu. E ali eu já comecei a tremer por dentro. E ele falou, bom, todas as medidas que eu tô fazendo aqui, todas estão alteradas. Estão num nível de alteração que
a possibilidade enorme do seu bebê ser incompatível com a vida. E aí aquilo, outro choque. Eu estava grávida, de repente estava grávida, de repente já era de 3 meses, e eu estava grávida de um bebê que, segundo a medicina, era incompatível com a vida. Então ali eu fiquei em choque, escutando o que ele tinha para falar. E aí ele mostrou que já apontava para uma alteração no coração, que ainda não dava para saber que tipo de alteração era, porque ainda o coração era muito pequenininho, mas já dava para ver as alterações nos ductos venosos do coração, então que ela tinha uma alteração muito importante no coração. E essa medida da translucência nucal, ela é considerada normal até 2,5 centímetros. Fora, quando geralmente tem aumento, geralmente tem alguma síndrome associada ou outros problemas associados. E a Pérola estava com 6,8 centímetros na translucência nucal dela. E aí, quando você busca artigos científicos falando sobre essa medida, geralmente os fetos nas pesquisas que apresentaram essas medidas acima de 6 não sobreviveram, né? Nem a gravidez. Ou que nasceram com gravíssimos problemas, né, de comorbidades e vieram a falecer nos primeiros anos de vida. Então, assim, quando você pesquisa sobre a translucência nucal na medida da Pérola, você acha poucos relatos, e geralmente relatos muito negativos quanto à vida. Então, eu tava com todas aquelas informações e ele já falou assim, olha mãe, pela minha experiência, da maneira que teu feto tá se apresentando, provavelmente a sua gravidez não vai evoluir, não vai pra frente. Ou se for, você, né, a gente vai ter que acompanhar bem de perto. Já vou encaminhar você para acompanhamento de gravidez de alto risco. Mas, da maneira que está se apresentando o seu feto, a justiça autoriza a interrupção de gravidez ainda com esse tempo de gravidez que você tá. Então, eu sugiro que você converse isso com o seu obstetra que você está acompanhando e pense na possibilidade de interrupção de gravidez para que vocês não sofram mais para frente. E eu, com aquela informação, já tinha lidado com o susto da gravidez. E aí, quando lido com esse susto, aceito, vou ver de quanto tempo eu tava, já era de 3 meses. Aí já leva outro susto, fala, meu Deus, raio-x, tudo que eu fiz. Aí internaliza aquilo, vamos ver de outro ângulo, vamos ver. Outro banho de água fria, que era incompatível, outro, uma coisa em cima da outra. Então eu saí dali de cadeira de roda, desolada, chorando, sem saber. Falei, e agora? O que vai ser? Chorei muito naquele dia, chorei muito nos primeiros dias. Chorei muito. Foi uma dor muito grande receber um diagnóstico daquele, que a minha filha era incompatível com a vida. E caso ela sobrevivesse no meu útero, provavelmente seria um bebê com síndromes muito difíceis quanto à qualidade de vida e tudo mais. Então eu tive que trabalhar com aquilo na minha cabeça, com o pé quebrado, afastada do meu emprego, com o meu emprego em risco, com a casa que a gente tinha acabado de comprar, financiar em risco, pela falta do emprego, né? E com aquela informação, falei, meu Deus. Então, ali eu tive que começar a me conectar demais com Deus, com Jesus, com a minha fé. E eu não, mas em momento nenhum eu questionei Deus, por que isso comigo? Por que tá acontecendo? Eu só pedi a Deus força, que me desse força e que operasse um milagre na minha vida. Que a minha filha dentro do meu útero recebesse um milagre e que aquele bebê fosse sendo transformado em saúde. Então eu ficava mentalizando aquilo, orando muito por aquilo, pelo aquele milagre de Deus. E falei, Deus, se é a sua vontade, que eu engravidei no tempo que não era o previsto, mesmo a gente se prevenindo, né? Consegui ultrapassar as barreiras, né, dos homens da terra, era porque era para ser. Então, Senhor, eu confio em Ti,
Eu confio, se o Senhor confiou em mim, eu vou confiar no que o Senhor tem pra mim, o propósito, né? E me dê força pra aceitar, pra suportar essa dor que eu tô sentindo, independente do que for, Deus me dê força. Então sempre pedi muita força pra Deus, muita sabedoria e aceitei. Entreguei pra Ele aquela minha dor e aquele processo todo que eu tava passando. Então eu jamais interromperia minha gravidez como o médico sugeriu. Jamais. Nunca me passou pela cabeça. Por mais que aquilo me doesse, por mais que eu não soubesse, falasse, nossa, mas a minha filha vai nascer e não vai sobreviver, vai... Não sei. Mas eu não posso querer dar uma de Deus e ceifar uma vida, né? Um propósito divino. Então eu aceitei e pedi para Deus para que Ele me desse força para aceitar e passar pela dor que eu saberia que eu iria passar e que eu estava enfrentando naquele momento. E aí nós começamos o nosso acompanhamento no hospital universitário, na ala de alto risco. Então nós fomos acompanhados por profissionais obstetras que acompanham gestação de alto risco. E aí nós começamos a nossa saga, né? Então a gente sabia que tinha um bebê ali que estava se apresentando como incompatível com a vida, que nós não saberíamos se essa gestação iria para frente ou não, o que iria acontecer, e o que ela teria, o que esse bebê tinha, era uma incógnita. E aí nós começamos a acompanhar a gravidez, e aí a gente tinha que esperar até os 6 meses de gravidez para poder fazer um exame genético para ver se tinha alguma síndrome, né? Entender qual seria a síndrome, se era uma síndrome realmente, como eles dizem, incompatível com a vida. E aí então foram 6 meses de angústia e de entrega, e ao mesmo tempo eu voltei a trabalhar com o pé quebrado, de bota ortopédica e muleta e grávida, e com aquela gravidez de alto risco, e eu voltei a trabalhar. Então a minha cabeça, né, e mesmo assim nunca deixei de entregar o meu melhor no trabalho, fazer o que eu podia, de viver o meu dia, de ter uma vida feliz, mesmo com tamanha dor que aquilo tava, aquela dúvida e o medo e a incerteza tava me causando, né? Então o tempo todo eu tentava bloquear aquilo e tentava entregar para Deus. O tempo todo eu entregava minhas aflições, conversei muito com Deus, conversei muito com Jesus, vi muito Jesus dos meus olhos fechados, e isso me deu muita força para continuar acreditando num milagre ainda dentro do meu útero, porque eu nunca deixei de acreditar no milagre. Eu falei assim, Deus, o Senhor vai operar um milagre na minha barriga, mas se não for da sua vontade operar esse milagre, me ajude a aceitar, né, e amenizar a minha dor emocional. Eu aceito o que o Senhor tem para minha vida, para a vida da minha filha. E aí quando chegamos com 6 meses de gravidez, nós tínhamos essa questão, fazer um exame invasivo, onde uma agulha atravessaria a minha barriga para chegar pertinho dela e coletar o líquido amniótico dela, cuidando para não encostar a agulha, não encostar nela nem nada, né? Porque ele tem um risco baixo de aborto, esse exame, mas tem um risco, porque você coloca uma agulha pela barriga, através da barriga, e entra na bolsa, né, onde o bebê tá, para poder coletar o líquido que tá em volta do bebê, o líquido amniótico dele, para você ver as células desse bebê. Se essas células, com essas células você vai analisar a genética para ver se tem síndrome ou não. Então eu fiquei muito assim, faço ou não faço? Bom, o resultado não iria mudar a minha decisão, né? Eu não iria partir para interromper a gravidez, como a médica falou assim, você ainda tem tempo. Com esse exame, dependendo do resultado desse exame, você pode optar pela interrupção da gravidez judicialmente. Mas independente do resultado que desse, eu não iria nunca optar pela interrupção da gravidez. Então, eu fiquei pensando, será que eu faço esse exame? Corro tanto risco assim de correr um risco de aborto nesse exame? E eu não queria fazer o exame. Mas na semana, tem um prazo determinado para esse exame, né? Depois já não dá mais para fazer. E naquela semana do exame, eu falei, gente, faço ou não faço? Porque não vai mudar. Se o bebê tiver uma síndrome, ele vai ter uma síndrome. Mas pode mudar o cuidado que eu vou ter e preparar para um parto seguro, né? Num lugar, né, mais seguro, com uma UTI de referência.
E pelo menos já vou entendendo aquilo da gravidez, já vou trabalhando aquilo dentro de mim para quando o meu bebê nasceu já saber o que tem. E aí eu resolvi fazer. Então é um exame sem anestesia, eles atravessam a agulha e a minha placenta estava na frente da pérola. Então eles tiveram que atravessar a agulha na minha barriga, passar pela placenta, furar a placenta é grossa, né, gente? Quem já viu uma placenta, a placenta tem uns 3 dedos assim. Atravessar a placenta para entrar na bolsa onde a pérolinha estava para coletar os líquidos amnióticos. E tudo isso sem anestesia. Então eu só me agarrei no tercinho que a minha mãe tinha me dado. Segurei na mão do Danilo e fiquei rezando, orando, suportando, né? Porque doeu de fato, é um exame rápido, mas é dolorido, foi doloroso. Dizem que não é, na internet você pesquisa que é rápido, o meu doeu porque teve que atravessar a placenta. E aí nós ficamos naquilo, até sair o exame, eram mais 42 dias. E aí nós mais um mês e meio praticamente para sair o exame. E aí naquela angústia, né, de querer saber o resultado, ao mesmo tempo entregando a Deus aquilo. E aí nesse meio tempo, enquanto o exame não saía, nós fomos fazer o ultrassom morfológico dos 6 meses. E ali apontou mais alterações ainda. Ali apontava que o coração da pérola estava completamente mal formado. Existiam várias alterações no coração da pérola, que esses sim, independente se ela tinha uma síndrome ou não, essas alterações no coração dela, se não fossem operadas assim que nascesse, seria incompatível com a vida. Então ali, independente da pérola ter uma síndrome ou não incompatível com a vida, como os médicos gostam de falar, eu não gosto desse termo, porque eu acho que vai... Quem disse que é incompatível com a vida? Quem é? Onde é a medicina para dizer que é incompatível com a vida? Então eu não gosto muito desse termo, mas é o termo que os médicos usam. E aí o coração da pérola se mostrou um coração completamente mal formado, com alterações que seriam incompatíveis com a vida, ao nascimento. Além desse coração mal formado, a suspeita da síndrome, que ela continuava com alterações no osso nasal, na nuca, enfim, as outras medidas que eles usam de fêmur, de não sei o que lá, para ver um bebê sindrômico, ela continuava, ainda apareciam outros, ainda mais alterados, apareceu o coração dela completamente mal formado, apareceu o rim dela com um refluxo urinário muito grande, né, com uma dilatação da pelve renal, que isso faria com que o sangue voltasse para o rim antes de sair, né? E apareceu uma alteração na cabeça da pérola, que a médica falou que poderia ser hidrocefalia. Então ali mais uma vez um ultrassom, onde era para ser um ultrassom de muita felicidade, de você ver o teu bebê como era do Vitor, né? Cada ultrassom a gente ficava ansiosa para ver, tô indo ver meu filho, bebezinho, você vê no ultrassom. O da pérola era sempre uma palpitação, frio na barriga, e o que será que vai vir? Era sempre um suspense, era, né? E ali a gente recebeu mais um banho de água fria, que a nossa filha tinha um coração que não sobreviveria sem cirurgia, que no nosso estado não tem cirurgia para isso, que no Brasil são pouquíssimas cirurgias que existiam, que no mundo eram pouquíssimos os casos de sucesso, de longevidade de um bebê cardiopata. E ela apresentava também uma alteração no rim. E segundo a médica, ela estava com hidrocefalia, com líquido dentro do cérebro. Então, pense uma mãe num ultrassom recebendo tudo isso. E mais a questão profissional por trás, que aquilo que foi no primeiro momento que foi o que me deu o baque. E eu falei, meu Deus. E eu continuo acreditando no seu milagre. E a gente descobre mais coisas. Mas eu confio no Senhor. E se o Senhor quer que a minha filha venha, se o Senhor confiou em mim para me enviar a sua filha, Pérola, com tudo isso, eu aceito e eu confio também. Além do Senhor, eu confio em mim. Eu confio na capacidade que o Senhor viu em mim e eu também preciso confiar. E ali eu entreguei mais uma vez. Eu confiei, eu respirei e falei, se não cabe a mim mudar, eu preciso te entregar, Senhor. Tá nas suas mãos o milagre
da vida da minha filha. E se não for essa nossa história, por favor, me dê sabedoria para entender, aceitar e continuar firme, Senhor. Mas eu acredito na ação, que hoje a gente vai ser um testemunho do seu agir, né, através da nossa fé. Então eu me agarrei naquilo e, né, agora vocês imaginem uma gravidez de 9 meses, como começou e tudo que foi acontecendo, eu tendo que internalizar aquilo. E aí quando foi chegando próximo do momento da Pérola nascer, nós não poderíamos ficar em Florianópolis. No Florianópolis, mesmo sendo uma capital de Santa Catarina, não tem um hospital e não que possa receber um bebê com as alterações que ela tinha. E não existia cirurgia cardíaca para Pérola em Florianópolis. Ela teria que nascer e ser transferida de helicóptero para o hospital de Joinville, que é o único no estado que tem cirurgia cardíaca, ainda, né, numa frequência baixa, um hospital lotado, né, numa demanda. E aí a gente, meu Deus, Joinville, eu não conheço nada, não conheço ninguém, o que a gente vai fazer? E aí com 36 semanas de gestação, nós resolvemos ir para Curitiba, que lá a gente tem família, nós éramos de lá, né? Nós estávamos há 6 anos morando em Florianópolis, né? Mas nós éramos de Curitiba. E aí, com 36 semanas, eu fui fazer a última ultrassom, a última ecocardiograma, para ver o coraçãozinho da Pérola. Conversei com a cardiologista, ela falou, olha... Eu falei assim, doutora, eu quero uma opinião sua de médica. Claro que eu sei que é um pouco comprometedor isso pra você, eu não precisa falar que o hospital que é melhor, que não é. Mas eu queria uma opinião sua como mãe. E com o seu conhecimento, se você estivesse no meu lugar, você... ficaria aqui tranquilamente e iria para Joinville ou iria para Curitiba? Ela falou, se eu soubesse que você tem familiares em Curitiba, tem aonde ficar, eu não tinha pensado 2 vezes, eu já tinha te falado, para mim você já estaria lá em Curitiba. E ali eu entendi o recado. E com 36 semanas, isso era uma sexta-feira, liguei para minha mãe, falei, mãe, tô indo para Curitiba e tal, ela precisa nascer aí. Entrei num ônibus no sábado, comprei um leito-cama para poder ir deitada, porque eu tava com um barrigão enorme, para poder ir deitada, segurando a barriga, no ônibus balançando. O Danilo não podia ir comigo, porque nós estávamos numa outra questão com a loja dele, com o trabalho dele, né, que era o que estava nos sustentando ali, porque o meu trabalho eu já sabia que eu estava com os dias contados, né. Eu tive que abrir mão do meu emprego, obviamente, para poder ficar com a Pérola, só que obviamente eu esperei a Pérola nascer, né, porque eu não sabia se a minha gestação ia pra frente, então é difícil. Nem chá de bebê eu fiz, porque eu não sabia se eu ia chegar a ter uma filha que iria usar as coisas que eu poderia ganhar no chá de bebê. Então eu nem chá de bebê eu não fiz, porque eu não sabia se minha filha ia sobreviver. Então meu emprego é a mesma coisa, eu não abri mão do meu emprego até a minha filha nascer. E obviamente quando ela nasceu eu optei pela minha filha, né, em ficar com a minha filha, por mais custos financeiros que isso houvesse, né. Então fui para Curitiba e lá a Pérola nasceu. E quando eu tava nas consultas, nas últimas consultas antes da Pérola nascer, eu fui conhecer a UTI do hospital já, né, a médica me deu uma cartinha para eu ir conhecer a UTI, para eu começar me familiarizando com a UTI, porque eu sabia que, né, que a Pérola ia nascer e já ia direto pra UTI, né. Então eu fui conhecer a UTI, fui conhecer as enfermeiras da UTI. E aí eu tava lendo um livro, que eu entrei nas livrarias Curitiba e achei um livro sobre a gestação de Maria, e eu achei aquilo curioso. É de um padre, inclusive paranaense. E eu comprei esse livro e comecei a ler, né, sobre a gestação de Maria, os sentimentos que Maria teve quando estava gestando Jesus, porque também foi uma gravidez que por ela não programou, né, ela era muito nova e grávida do Espírito Santo, através, né, da ação do Espírito Santo. O que vão pensar de mim? Então, assim, aquele livro foi um livro que foi me fortalecendo, eu tava lendo e assim,
pensando em tudo que Maria passou como mãe de Jesus, né? Tudo que Jesus sofreu e Maria como mãe ali. Então eu me apeguei a uma força. Falei, gente, Maria, olha a potência, a força que ela teve. Eu também vou acreditar na minha força como mãe, se Jesus confiou em mim, né? E então aquele livro estava me fazendo muito bem. E aí ele sempre ia no médico, demorava, então eu ficava lendo o livro ali, e a médica olhou assim e falou assim, eu sei que você tem que em alguma coisa se apegar, né? Mas você precisa saber, né, que tua filha pode nem nascer viva e tal. Gente, eu sei, eu tô há 9 meses trabalhando com isso na minha cabeça. E ela meio que foi descrente, assim, né? Meio que, deixa ela com a fé dela, né? Você tá fazendo bem pra ela, mas eu preciso falar a real. Ok, eu sei da real. E aí no parto, no dia do parto, a gente teve um parto induzido, a gente induziu. O meu parto é um capítulo à parte, eu ainda não quero expor tudo que eu passei. Foi muito desumano. Vamos pular essa parte. Mas durante o trabalho de parto, a médica colocou a mão no meu joelho e falou de novo. Ela olhou, eu tava com uma amiga minha, encontrei uma amiga minha no hospital, por coincidência. E essa amiga minha, por coincidência, era amiga da médica. Essa médica me levou um terço que a minha amiga fez com o nome da Pérola. E eu passei o trabalho de parto inteiro com aquele tercinho, né? Que eu ganhei de presente, com Jesus, na cruz, assim, o Jesusinho, muito bonitinho. Então eu passei o trabalho de parto inteiro com ele na mão. E sabendo que chegado o momento de conhecer a minha filha, de enfrentar os dias que viriam pela frente na UTI. E aí, durante o trabalho de parto, a médica colocou a mão no meu joelho e falou assim, ai mãe, sabe, né, desculpa, mas eu preciso te lembrar, você sabe que tua filha pode nem nascer viva, né? E aí, quando ela falou aquilo, eu comecei a me desestruturar de novo, e aí as dores começaram a aumentar demais, eu já não conseguia mais trabalhar meu psicológico, as dores da contração, que o trabalho de parto ele é muito psicológico, né, você trabalhar com o teu corpo. Eu tava indo super bem, eu já tava com 6 de dilatação e conseguindo controlar minhas dores, o que no trabalho do parto do Vitor, nossa senhora, enfim, e ali, né, não precisava ter falado aquilo, né, enfim. E aí, acabei indo pra uma cesárea. E aí, quando a Pérola nasceu, eu tava muito nervosa. Eu pedi pro médico, eu falei assim, doutor, eu posso escutar uma música, por favor? Tô muito nervosa. Ele falou, não, tudo bem. Aí, os residentes que estavam fazendo a minha cesárea perguntaram pro médico, o médico autorizou. E o Danilo colocou música no celular. E aí, quando começou a tocar a Anunciação do Alceu Valença, que foi a música que o Vitor nasceu, debaixo do chuveiro com essa música. Quando começou a tocar essa música, o médico falou, se prepara a câmera, pai, que ela vai sair, a gente vai tirar ela. E tocando a Anunciação do Alceu Valença. E aí a Pérola saiu e a Pérola começou a chorar. O que significava que ela estava respirando sozinha. Porque ela não tinha a válvula do coração que se abria para o pulmão. Então ela, saindo do útero, ela não ia ter como receber oxigênio no pulmão. E ela faleceria em minutos. E ela nasceu chorando, chorando. E aí eu olhei pro Danilo e falei assim, amor, ela tá chorando, ela tá respirando. E a gente começou a chorar, eu comecei a chorar, soluçar. Eu tive um ataque de choro, comecei a soluçar. Começou a faltar ar, tiveram que colocar oxigênio em mim. E aí eu só pedi, por favor, eu posso dar um beijinho na minha filha? Aí o médico colocou ela assim, eu dei um beijinho na mão dela, que é onde eu tenho uma foto. E correram com ela pra UTI. E aí eu tive hemorragia. Foi um parto depois difícil para controlar a hemorragia, para conseguir fechar. Ela nasceu 00:04. E eu fui sair da sala de cirúrgica, do centro cirúrgico, quase 2 horas da manhã. De tão difícil que foi controlar a hemorragia e fechar a minha cesárea. Eu pude ver a Pérola só às 9 horas da manhã do dia seguinte. Por causa da minha cesárea e por conta que a Pérola precisar passar por um monte de procedimentos, né? E antes, né, a gente poder vê-la e ela se conectar aos aparelhos que fariam o papel do útero, da placenta ainda, né? Até ela fazer a cirurgia. Então, o Danilo ia de madrugada ver a Pérola e voltava com os videozinhos pra me mostrar.
E aí no dia seguinte, quando eu fui de cadeira de rodas pra UTI, porque a minha cesárea tava doendo demais, eu não conseguia me mexer, meu Deus, que dor. Eu vi a minha filha na incubadora, cheia de fio, cheia de coisa conectada, toda enroladinha, com coisa na cara. Só que ela tava respirando sozinha. Ela não tava com nenhum auxílio de oxigênio. Saturando baixo, mas dentro do padrão da cardiopatia dela. Não era um baixo que tava precisando de suporte de oxigênio, né? Ela tava saturando 82, 79, 78, mais esperado para a cardiopatia dela. Sem esforço respiratório, só a frequência respiratória dela era muito alta, então por conta da frequência respiratória dela muito alta, ela não pôde ser amamentada no peito, que ela podia aspirar, ela não pôde nem receber via oral, ela teve que ser alimentada por sonda nasoenteral, então entrava no narizinho e ia direto pro intestino. Os 2 primeiros meses de vida dela foi assim. E se eu não deixei de acreditar em momento nenhum, a minha filha estava viva, a minha filha estava lutando pela vida, eu ia lutar por ela, junto com ela, o que fosse preciso. E em momento nenhum eu tive depressão pós-parto, né? Porque já é naturalmente até esperado, fisiologicamente falando, porque os hormônios vão ter uma queda e voltar tudo pro lugar. Então, assim, não está relacionada a uma maternidade feliz ou infeliz, a depressão pós-parto, né? Isso é hormonal. E aí eu passando por uma situação daquela ainda, né? Em momento nenhum eu entrei em depressão, eu tive depressão, porque pela minha fé eu acreditava, eu confiava, eu conversei muito com Deus o tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia, eu conversava com Deus. E me entregava e pedia o processo de restauração na minha vida para eu ter firmeza para aceitar o que viesse pela frente, e pedia para interceder por um milagre na vida da minha filha, mas se não fosse da vontade dele eu iria aceitar. Então, sim, eu sempre entreguei muito para ele. E a minha gestação inteira eu fiquei falando uma frase e eu levo comigo até hoje, né? Que é: eu entrego, eu aceito, eu confio, eu agradeço. Isso virou um mantra pra mim, porque eu aprendi a entregar, a confiar, a aceitar o que Deus tinha e agradecer. Então foi um mantra que eu falava todos os dias. Trabalhava aquilo dentro de mim, a entrega, o aceitar, o confiar e o agradecer, mesmo que doesse. E, enfim, e ali foi uma luta muito grande com a Pérola no hospital, né? Então, nós passamos 22 dias na frente do hospital onde ela nasceu, morando dentro do motorhome, né? Nós estávamos morando dentro da Kombi. Nós estacionamos em frente ao hospital, onde dava pra ver a janelinha dela da UTI. A UTI a gente tinha acesso 24 horas por dia, os 2 pais juntos. Então a gente tinha esse privilégio, né, de poder estar eu e o Danilo juntos com a Pérola ali, não precisava ficar trocando, e 24 horas por dia. Então a gente estacionou na frente do hospital e a gente só ia lá para comer, para fazer alguma outra coisa, esticar um pouco a perna, porque eu estava de cesárea, eu estava cheia de pontos, eu estava vivendo um pós-parto um puerpério, né, cheia de pontos, num hospital, com uma filha na UTI, vivendo dentro de um motorhome. Então eu vou deixar aqui pro segundo vídeo, como foi depois que a Pérola nasceu, esses dias de UTI e tudo o que aconteceu, as cirurgias cardíacas e o que os diagnósticos se confirmaram, o que não se confirmou, o que apareceu de novo. Enfim, senão vai ficar muito extenso e nem cabe aqui tudo no YouTube. Então, a parte do vídeo, que logo eu já posto, vai ser como que foi os dias dela depois de nascida, as cirurgias, o que ela fez, quais foram os diagnósticos que se confirmaram, o que não se confirmou, o que apareceu de coisa nova. E enfim, tá bom? Parte 2 em breve.